Interessante, Nossa Senhora está cobrando alguma coisa do grupo missionário. Ela está cobrando. Essas visitas dela, ela quer o troco. Alguma coisa ela está fazendo isso. Mas eu confio em Nossa Senhora. Ela sabe muito bem o que está fazendo. Bom, se na próxima vez sair outra pessoa do grupo missionário, aí eu vou ter certeza. Nossa Senhora está querendo alguma coisa com vocês. Bom, nós estamos naquele tema da razão, do racional, do irracional, da fé e da razão. Nós estamos naquele tema. E Mateus hoje toca nesse assunto. Mateus nos conta uma história que Jesus falou assim: que vos parece? Tinha 2 irmãos. E ele pediu que os irmãos fossem trabalhar na vinha. O primeiro falou assim: não vou. E o segundo: eu vou. Quer dizer, é o nosso cotidiano, né? A gente fala, quando não se deve falar eu vou, a gente fala eu vou. Quando não se deve falar não vou, a gente fala não vou. A gente está sempre em contramão da história. O que Jesus quis dizer isso é assim: cuidado com o que a gente fala. Porque é um comprometimento aquilo que você fala. É um comprometimento diante de Deus aquilo que você fala. Então o primeiro disse: não vou. Mas depois, pensando bem, ele foi. E o segundo: eu vou. Pensando bem depois, não foi. Então existem 2, eu não digo contradições, existem 2 situações. E Jesus, então, fala: qual que fez a vontade de Deus? A lógica diz aqui, quem fez a vontade de Deus foi aquele que falou que não ia, mas foi. Né? Então nós estamos sempre na contramão da história. Nós precisamos de entender a vontade de Deus. Não é a negativa nem a afirmativa diante de Deus que vale, não. Que se eu sim, que seja sim. Que se eu não, seja não. Jesus é muito claro nisso. Que se eu sim, seja sim. Que se eu não, seja não. Mas existe essa escolha. Eu não vou. Mas depois, pensando em tudo aquilo que ele pode ganhar na amizade do Pai, ele vai. Ele vai. Então, a vontade do Pai é que ele fosse trabalhar na vinha. A vontade do Pai é que nós sejamos catequistas. A vontade do Pai é que nós compreendemos as palavras de Jesus. A vontade do Pai é que a gente tenha coragem. A vontade do Pai é que a gente não tenha medo. A vontade do Pai é que a gente seja católico, apostólico, romano. É isso que Ele quer. Mas tem gente que tem medo. As primeiras dificuldades que existem na igreja, Ele muda. Vai ser evangélico. Não quer dizer que chega lá não tem Deus, não. Mas muitas vezes Ele fala que vai e não vai. Ele fala que não vai e vai. Lá no céu não existe para morno. Existe aquela coisa certa. Mas a vontade do Pai é aquela que emana dele. Ele quer que a gente trabalhe na vinha. É isso que Ele quer. Não quer mais nada, não. Ele quer que a gente trabalhe. Trabalhar na vinha quer dizer sermos bons católicos, sermos bons catequistas, pensar concreto, não ficar inventando as coisas. Muitas vezes a gente inventa fé. É interessante como é que a pessoa inventa fé, inventa coisa que às vezes não está dentro da doutrina da igreja. Existem coisas que ficam estranhas. Eu tenho encontrado aqui orações das almas benditas e aflitas. Eu nunca vi alma bendita e aflita. Existem almas de Deus. Onde se viu almas benditas e aflitas? Uma alma aflita vai poder te ajudar? Se você não tem aquela confiança em Deus, se você não entende a vontade de Deus, não é uma alma aflita que vai te ajudar. Novena forte de Santo Antônio. Não tem novena forte de Santo Antônio, não. Tem aquela vontade de Deus. Eu quero que você
vocês trabalhem na vinha. Eu quero que vocês sejam católicos, apostólicos, romanos. Eu quero que vocês façam tudo para a grandeza no nome de Deus. É isso que ele quer. Então aquele falou assim, eu não vou, mas foi. Ele compreendeu a vontade de Deus. Ele compreendeu todo aquele esquema que Deus tem para nós. Nós vivemos num mundo tão globalizado, tão enraizado dessas coisas materiais. A gente esquece desse caminho maravilhoso que é o caminho do Espírito Santo. Tirou-se dos seminários a teologia mística. Tirou-se do seminário da teologia mística. Quer dizer, forçando as pessoas a criarem esse sistema de que eu não vou. Não vou. Ninguém vai para o inferno para falar que não vou, não. Mas aquela vontade de Deus fica enterrada no âmago do divino. Não é aquilo que Deus quer da gente. Deus quer que a gente tenha coragem, mas uma coragem qualitativa. Uma coragem que a gente saiba o que é, uma coragem que a gente tenha certeza que é fazer a vontade de Deus. É isso que Jesus está falando nesse pedacinho do Evangelho, porque ele entra naquela categoria do razão, fé, o que é racional, o que é irracional. Irracional, para nós, é a pessoa maluca. Não. Existe aquele irracional. São Pedro era irracional. São Paulo era irracional. Todos os santos de Deus eram pessoas irracionais, porque eles eram irracionais em espírito. Eles nadavam contra a corrente, eles sabiam como promover a vontade de Deus no mundo, e que nem sempre é a nossa vontade. Aliás, a maioria das vezes não é a nossa vontade. Então esse pedacinho do Evangelho de hoje nos mostra a reconhecer a vontade de Deus. Como nós podemos reconhecer a vontade de Deus? Lendo o Evangelho, percebendo o que Jesus está querendo, percebendo como é que Jesus tratava as pessoas, como é que ele não fazia distinção de rico e nem pobre, ele fazia distinção das pessoas. Jesus visitava rico, pobre, santos e prostitutas. Jesus visitava todo mundo. Jesus visitou Zaqueu, um homem pequeno. Pequeno em quê? A história não fala que é pequeno em estatura, mas será que essa estatura estava valendo alguma coisa para Deus? Será que Deus não estava vendo em Zaqueu algo tão pequeno que somente ele estava vendo? Que ele estava seguro naquela riqueza dele? Então esse Evangelho de hoje ele nos conta o que é a vontade de Deus. O que Deus quer de nós? Deus quer a nossa coragem, Deus quer a nossa tranquilidade, Deus quer a nossa vontade de fazer alguma coisa. Às vezes a gente fala assim, eu não vou. Mas depois pensando, não, a vontade de Deus quer que eu vá. Então ele larga os nossos interesses de lado, larga as nossas coisas de lado. Vocês não estão aqui atrás de milagre, eu tenho certeza que 99% do pessoal que está aqui não está atrás de milagre, porque Nossa Senhora não está oferecendo a vocês um milagre. Nossa Senhora não vai fazer o sol rodar para vocês aqui de jeito nenhum, porque foi o que ela me falou assim, façam vocês mesmos milagres. Quer dizer, faça a vontade de Deus, faça um exame de consciência. É isso que Nossa Senhora quer, esse exame de consciência no Espírito, para a gente saber se realmente qual que é a vontade de Deus em nossa vida. Eu costumo dizer que cada um de nós somos um projeto de Deus. Cada um de nós somos um projeto de Deus. Então cada um de nós tem dentro de si, eu não vou, mas se você descobre essa pérola perdida, essa vontade de Deus escondida no seu íntimo, você vai. Você promove a palavra de Deus, você prega. Pregar não é só entender o Evangelho, não. Pregar é viver. Pregar é reconhecer as pessoas. Pregar não é fazer distinção nem rico nem pobre. Pregar é ser nivelado. Pregar é um nivelamento do Espírito. É isso. Isso que é pregar. Então fica o meu recado de hoje, muito fácil. E eu sempre falo a vocês, não sou padre. Entendeu?
Eu sou um homem de família, com filho, e muitos problemas. Eu tenho muitos problemas dentro de casa, mas eu tenho certeza que a graça de Deus está lá, porque eu falei que eu não ia. No início da minha vida, eu falei, eu não vou. Mas depois, pensando direitinho, pensando naquilo que Nossa Senhora me mostrou, estou aqui, colocando minha cara a tapa e falando com vocês, façam a vontade de Deus. Façam a vontade de Deus, vocês vão ser felizes. Eu tenho certeza absoluta, tá bom? Então fica o meu recado de hoje.